Olá, professores, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Graziela Alvarenga, sou técnica aqui da EFAP e hoje eu vou entrevistar uma professora da rede para falar um pouquinho sobre avaliação. Aliás, mais do que professora da rede, a professora Eleonora dava aulas aqui no CMSP o ano passado, de sábado, junto comigo, junto com outros professores, num projeto muito interessante. E agora eu vou começar a entrevistá-la, ela vai falar um pouquinho da experiência dela como professora de inglês, sobre avaliação. Oi, Eleonora. Bom dia, Grazi. Tudo bom dia. bom? Prazerzão estar com você. Né? Dia, muito bom ter você de novo aqui. Legal demais, muito bom. Obrigada. Bom, eu vou te fazer algumas perguntinhas sobre como você trabalha, como você encara a avaliação nas suas aulas de inglês, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, Okay. Tá bom? Legal. Bom, primeiro comentário que eu gostaria de dizer, o que você acha mais importante levar em consideração durante uma avaliação, no processo de avaliação dos estudantes? Eu acho que a gente tem que tentar trazer, né, mesmo que num momento de avaliação, independente do tipo de avaliação que a gente está fazendo, trazer esse conteúdo que vai ser avaliado para a realidade do aluno. Né? Eu acho que a gente já vive a língua inglesa o tempo todo, né? Ela está ao nosso redor e em cada momento que a gente puder aproveitar, né, para explicitar isso para os alunos, deixar isso bem aparente, né, para que ele perceba que o inglês faz parte realmente, né, da vida dele, isso é super importante. A gente tem os tipos de avaliações, né, que na língua inglesa a gente utiliza e usar as habilidades, né, que a gente já conhece, né, muitas delas. Eu acho que isso que é muito importante, trazer sempre esse inglês para a vida do aluno, né, o máximo possível. A gente pensa a avaliação hoje, né, a gente precisa pensar a avaliação como um processo, né, de maneira processual, fazendo parte do ensino e aprendizagem. Nesse contexto, como você vê o papel dos nossos estudantes diante desse processo de avaliação? Como você trabalha, como você vê, se você quiser contar alguma experiência para a gente, mesmo que não seja dos anos finais, que seja do ensino médio, que eu sei que você tem bastante aulas. Sim, sim. Eu acho que sempre considerar, né, que o papel do aluno, ele é o central, né? A gente está aqui para estar com eles, né, nesse momento, né, do aprendizado da escola e o protagonismo, né, que existe na escola e a gente precisa enfatizar e deixar ele acontecer, eu acho que é o principal, né, deixar mesmo na mão deles, né, dar os direcionamentos, ser assim, aquela pessoa que vai auxiliá-los, que vai estar lá monitorando, presente, guiando, né, mas deixá-los agir. Acho que isso que é super importante. Eles, às vezes, ficam perdidos, né? Um pouco. Dependendo da atividade que você vai solicitar, eu não escrevo as atividades em português, né? Eles até brigam um pouquinho comigo. E qualquer trabalho, avaliação ou prova, eu sempre tento deixar todas as comandas em língua inglesa, porque acho que o exposure, né? Quanto mais eles vai sendo exposto, né, à língua, ele vai conseguindo ficar mais perto, né, da língua e perceber mais a língua. Então, deixar eles mais autônomos, né, tá perto, dar ferramentas e deixá-los irem, né? Acho que isso que é o mais importante, eles terem autonomia, porque isso vai auxiliar também nas outras habilidades, nas outras disciplinas, né, que fazem parte do currículo deles, independente da série, né, que eles estejam. Para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, eu queria que você respondesse para mim, com a sua visão de professora do Estado, que eu sei que você dá aula há muito tempo, Sim. Né, inclusive aqui, o que é avaliação para você? Eu acho que é concretizar
acho que pro aluno, né? É concretizar aquilo que ele conseguiu absorver, né? Considerando tudo que ele vive, né? Tudo que ele vive dentro da escola, aula invertida, o blended class, tudo o que a gente proporciona, né? Na aula e os momentos de aprendizagem, quando a gente mostra para eles que o inglês está no supermercado, né? Tudo isso faz parte, né? Desse papel todo grande aí que a gente precisa fechar, né, com eles percebam que não está tão longe assim, né, da vida deles. Que o falar inglês, né, que é uma coisa super importante, os alunos falam muito sobre essa questão, né, de conseguir se comunicar verbalmente, né, de falar. Às vezes se subestimam um pouco também, mas mesmo que eles reclamem um pouquinho, se você insistir, né, uma oral test acaba saindo, né, um tongue twister, coisas bacanas de avaliações que você pode fazer, um trabalho de literatura, que sei lá, que a gente possa fazer com eles. Agora, a gente tem muitas atividades interdisciplinares, né, assim, com os colegas, outras disciplinas, e quando ele percebe que ele conseguiu ver a língua inglesa em outra matéria, também é uma coisa interessante, né? Eles também vão falar, puxa, opa, olha, tem isso, né? Então, acho que... Verdade, né? Tá na hora deles deixarem de ver o inglês como uma língua estranha, né? Como língua estrangeira, moderna, porque de estranha não tem nada para nossa cultura mais, não né? Para enxergar como língua franca. E para a gente fechar a nossa entrevista, eu só queria que você pensasse um pouquinho ou falasse, se você trabalha, como é a sua experiência, com self-assessment, com a autoavaliação dos estudantes. Como você encara isso? Qual a importância, a influência disso no protagonismo? Importantíssimo, né? E ficar o tempo todo olhando para si e estar consciente, né, de tudo isso, acho que é super importante. Quando você consegue despertar isso dentro deles, porque eu vou sair de um ponto, né? Dentro das aulas, a gente escuta muitos alunos falando, eu não sei nem português, você quer que eu saiba inglês, né? O velho, né, jargão deles. Eu nunca consegui aprender inglês. Porque na escola pública não dá para aprender inglês. Mas, assim, essas falas, elas precisam ficar de lado. A gente tem que fazer com que eles deixem isso de lado e eles percebam, né, ficar conscientes, né, ter ciência de que eles estão, sim, aprendendo o tempo todo. Coisas que você vai falando para eles na aula. Volta pro to be, vai. Vamos brincar lá que... Vamos falar de to be novamente. Coisa que é uma história velha, né, pra gente. Aí eles vão lembrando. Tá vendo como vocês lembram? Né? A gente fala. E tem alguma coisa aí dentro. Então, assim, acho que no assessment e no self-assessment, o que é muito importante a gente fazer com que fique explícito para eles e que eles percebam é que eles já sabem muita coisa. E tá lá, em algum lugarzinho. A gente só precisa ir lá tentar ativar, tentar trazer, né, puxar um pouquinho. Às vezes não é muito fácil. Eles ficam resistentes, mas tem que insistir um pouquinho. Dá certo sim. Vale a pena, né? Vale a pena investir. Isso. Né? No material do Experience Nova Escola, que é o material que a gente está trabalhando com os anos finais, né? E eu sei que alguns professores de ensino médio estão aproveitando o material, né? Explorando, isso. Né? Fala-se muito em self-assessment, né? E na questão da importância dessa autoavaliação, como parte do processo, né? Para o estudante também receber um feedback e, enfim, né, ter um posicionamento do que ele está fazendo, né? Eu acho que é bacana também, não sei se, acho que alguns colegas devem ter visto, eu usei algumas vezes, você já deve ter visto também, Grazi, a gente trabalhar um pouco com rubricas, né? Eu acho que as rubricas, elas funcionam super bem, porque num primeiro momento a gente pode até ter um pouquinho de dificuldade, né, desenvolver a primeira. Mas se você mostra para eles como é que funciona e vai trazendo os steps, né, que ele tem que ir avançando e fazendo scaffolding mesmo, né, para que eles vão crescendo e desenvolvendo, eu acho que
também é uma coisa bacana de utilizar, né, no assessment, no self-assessment, principalmente, porque ele vai percebendo o desenvolvimento dele de acordo com ele mesmo, né? Acho que isso também é bem bacana, funciona e eu gostei de fazer. Interessante. Você tem alguma experiência que você gostaria de finalizar, contar pra gente? Pensando em avaliação, eu falei, né, agora um pouquinho em avaliação que a gente pode abraçar as disciplinas que às vezes são afim ou não afim, né? E a gente tem uma atividade que está acontecendo lá na escola. Estou com professora de português e a professora de arte, né? Somos afins, estamos lá, na linguagens. E a gente está explorando a literatura, né? É claro que a gente agora, nesse mês de outubro, vamos falar de Edgar Allan Poe, né? Um trabalho que a gente está desenvolvendo juntas, né? As 3 disciplinas. E os meninos acharam interessante, né? Os alunos, porque eles estão conseguindo enxergar, isso que eu comentei até agora há pouco, eles estão enxergando como que a língua inglesa, a literatura, ela vai permeando, né? As 3 disciplinas e a releitura, conhecer os autores, as épocas literárias, um pouquinho de história também, né? Dá pra gente fazer um belo de um pote aí, fazer uma coisa bacana. Eles estão achando legal e é uma atividade que é scoring, né? Então, acho que é bacana. Bom, Leonora, eu queria agradecer muito a sua presença. Eu que agradeço. Né? Te admiro muito como professora de inglês. Nossa, eu também. Professora, amiga, colega, né? Da minha parte, dá o dobro para você. Gostaria de convidá-la para vir mais vezes em Venho futuros sim, ATPCs, né? Você é muito bem-vinda aqui. Obrigada. E até a próxima. Obrigada, Grazi.